A neve rangia como ossos quebrando sob cada passo, e as montanhas da Romênia pareciam observar em silêncio. A aldeia, encravada na encosta, mantinha sua tradição como quem segura uma porta que nunca deve ser aberta. A Mãe das Cinzas era tratada como uma presença real, algo que rondava as fronteiras do mundo humano. E o altar, sempre renovado no início do inverno, era a única barreira entre vivos e algo muito mais antigo. O ritual nunca mudava. Ervas secas, 3 tigelas de sangue animal, um chumaço de lã queimado em brasa, e o cântico que ninguém ousava pronunciar fora daquela noite específica. Era uma tradição de medo passada de geração em geração, mas que todos seguiam sem discutir, exceto Ayan, o jovem que havia perdido a família no último inverno, não acreditava em lendas. Para ele, o altar era apenas uma invenção para manter a aldeia submissa. E naquela noite de vento congelante, enquanto todos dormiam, ele decidiu acabar com o que chamava de superstição. Caminhou até o altar com uma tocha e, entre respirações curtas, derrubou as pedras rituais. O som não foi de pedra batendo na neve. Foi semelhante ao estalar de ossos velhos se partindo. A chama da tocha tremeu, não por causa do vento, mas como se algo tivesse soprado de dentro da terra. Ayan recuou um passo, confuso, e viu a neve ao redor escurecer como se fosse queimada por dentro. As montanhas silenciaram completamente, e a neve parou no ar. O ar ficou seco, árido, morto. Então o vento soprou menos, mas não um vento normal. Era quente, carregando partículas negras que se prendiam à pele de Ayan e ardiam como sal em feridas abertas. Quando as primeiras cinzas tocaram seu rosto, ele sentiu um arrepio profundo, como dedos compridos arranhando sua espinha. E do centro da névoa de partículas escuras, surgiu uma figura, uma mulher apenas na forma, mas completamente incorreta. Sem rosto, com 2 buracos onde olhos pareciam tentar nascer. Braços que arrastavam no chão, longos de meio. Um ventre distendido que pulsava como um animal preso. A figura aproximou-se lentamente, e Ayan não conseguiu se mover. As cinzas em seu corpo pareciam se transformar em raízes, prendendo-o ao chão. Ela ergueu os braços, envolvendo-o num abraço que parecia feito de poeira e ossos. No instante em que seus braços se fecharam, o corpo de Ayan se desfez como uma estátua antiga esmagada pela própria idade. A mãe inclinou o rosto invisível para o céu e um gemido profundo ecoou pela aldeia, acordando todos ao mesmo tempo. As portas se abriram e os moradores saíram, horrorizados, encarando o altar destruído e a figura que se dissolvia nas cinzas. Uma tempestade negra começou a cair imediatamente, cobrindo telhados, corpos e caminhos em poucos minutos. Enquanto tentavam restaurar o altar às pressas, os moradores perceberam que a neve havia desaparecido por completo. Nada restava além de cinzas quentes, como se a própria montanha estivesse sendo cremadas. Cada pedra que tentavam recolocar parecia derreter entre suas mãos. O ritual estava quebrado, e a mãe estava livre. O primeiro a cair foi o ancião que sabia os cânticos completos. Ele respirou a tempestade acidentalmente, e sua pele rachou como barro seco. Depois, sua carne se esfarelou. Em seguida, seus ossos... O vento levou seu corpo embora como se nunca tivesse existido. O pânico se espalhou pela aldeia como um incêndio. Famílias se trancaram em casa, mas as cinzas entravam por qualquer fresta. Carpetes se tornaram cinzentos. Pratos quebraram ao toque do pó. E ao respirar, todos ouviam algo rastejando dentro das próprias cabeças, como se a mãe falasse de dentro da poeira. Alguns desmaiaram, outros enlouqueceram em minutos. No segundo dia, as montanhas ficaram invisíveis sob o manto cinzento. Nada se movia, nem animal, nenhum pássaro, nenhum ruído além do sopro constante daquela tempestade. As casas começaram a ruir porque as cinzas corroíam a madeira como ácido. Os últimos sobreviventes se reuniram na igreja tentando rezar, mas o ar lá dentro já estava pesado demais para ser respirado. No terceiro dia, o sol tentou atravessar a nuvem cinzenta, mas a luz saiu do outro lado deformada amarela como pus. A aldeia já estava completamente silenciosa. E quando o vento finalmente cessou, o chão estava coberto por uma camada tão espessa de cinzas que parecia um novo tipo de neve menos mais quente respirando. Quando o céu clareou, não havia sobrado nenhum movimento humano. Só a montanha exalando vapor escuro. No centro da aldeia, onde antes ficava o altar, agora havia algo novo. Uma estátua de pedra negra trincada e brilhante como obsidiana recém-formada era a mãe. Seus braços longos envolviam um ventre ainda maior do que antes. A superfície da barriga tremia, empurrando a pedra para fora como se dedos pressionassem de dentro. A cada poucos segundos, algo batia contra o interior, como um punho pedindo para sair. As cinzas ao redor da estátua se moviam sozinhas, formando espirais que se curvavam como seres vivos. E bem no topo da estátua, na cavidade onde um rosto deveria estar, espirais de poeira subiam lentamente, como respirações profundas.
A mãe parecia esperar, como se aquele nascimento já estivesse decidido. Como se o fim daquela aldeia fosse apenas o primeiro passo de algo maior. Algo que caminharia quando a pedra finalmente se rompesse. Algo que herdaria as montanhas, e depois o país, e depois todos os lugares onde a neve tivesse memória. Quando a noite voltou, uma rachadura fina percorreu o ventre da estátua, e dentro dela, por um instante, algo abriu um olho, não humano, nem animal. Um olho feito de cinza viva. Então a montanha inteira estremeceu, como se tivesse acabado de despertar de um sono profundo. E nas profundezas da estátua, algo respirou pela primeira vez.